Bem, meninas, então a gente vai agora dar continuidade, né, ao nosso assunto. Nós estávamos falando um pouquinho sobre psoríase, né, nós já corrigimos, falamos sobre esse assunto. E aí agora, na nossa aulinha de hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre verruga plantar. Então é esse nosso assunto de hoje, tá bom? Vamos dar continuidade. Esse material também vai estar lá disponível no portal de vocês, né? Para que vocês possam estar tendo acesso, para que vocês possam estar dando uma lida também, né? Na verdade, já está todo o material lá, né? Quem já desejar de antemão já tirar a xerox, já pode ficar à vontade, porque o material já está lá, já está disponível. Então, vocês já podem já fazer, né? Tirar a xerox desse material, ok? Outra coisa também, eu não sei se eu já falei, mas eu deixei um livro lá também, né? Que se vocês depois quiserem tirar xerox, né? Frente e verso vai ficar uns 25 páginas. Que é também para que vocês possam estudar, né? Tem umas coisas, uns assuntos que dá para vocês estarem aprofundando mais, né? No conhecimento, e é muito bom. Quanto mais conhecimento, melhor, né? Principalmente sobre a área que a gente está estudando, que é saúde, né? Então, quanto mais a gente souber, melhor. Meninas, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a verruga plantar. Inclusive, eu vou mandar para vocês um material, né, que eu quero que vocês deem uma olhada, deem uma analisada e respondam de acordo com o material. Só que eu vou mandar para vocês ainda, tá? Na verdade, junto com a aula já vai a atividade, para que vocês possam analisar. E junto com essa atividade, eu quero que vocês também façam análise, uma leitura de um material que eu vou mandar sobre o uso de ácido, no caso aqui de verruga plantar. Por que eu vou mandar para que vocês leiam e tenham conhecimento? Porque muitos profissionais, eles têm o hábito de usar ácido nos seus espaços de podologia, nos seus gabinetes. Só que usam esse ácido de forma indiscriminada, né? Usam muito, às vezes quer fazer algum tratamento onde a pessoa ela tem um excesso de onicofose, onde a pessoa tem uma calosidade muito grande, aí fala assim, não, eu vou usar um ácido aqui, porque o ácido vai dar uma emoliência maior, e aí eu vou conseguir trabalhar aqui direitinho, né, com mais facilidade. Na verdade, quer a coisa rápida, né? E aí eu vou estar mandando material para que vocês possam ler, para vocês verem o que o ácido faz. Qual é a causa do ácido? O que o ácido provoca? Vocês vão perceber que ele pode agredir e muito a pele, né? Que pode agredir muito. Porque o que o ácido ele vai fazer, gente? Ele vai estar removendo ali aquela camada grossa de pele, né? Deixando a pele mais fina. Mas imagine aí que eu pegue, não tenha conhecimento sobre ácido, não sei a forma correta de usar ácido e uso um ácido, por exemplo, em um paciente com psoríase. E aí? Que seja diabético, né? Que tenha onicogrifose, aí eu penso, eu vou usar para facilitar a minha limpeza aqui. Então aí eu vou colocar, essa unha ela vai ficar mais mole, então vai facilitar aqui para me limpar. Mas olha só, onicogrifose, psoríase, diabético e ácido. Será que vai dar certo essa junção desses componentes aqui? A gente tem que começar a pensar e ter seriedade, porque eu mandei para vocês, eu não sei se vocês leram lá no grupo, que às vezes eu mando algumas coisas que é para vocês lerem, viu? Porque o grupo é para a gente articular as coisas, articular conhecimento, né? Para que a gente possa articular informação. E eu mandei lá no grupo, não sei se vocês olhou lá, viram, né? Sobre a nossa profissão, que que existe até uma lei que vem embasando, né, a nossa profissão, né? Tem um artigo da lei, né, 14.600 e alguma coisa, que se eu não me engano aqui agora, e ela vem embasando a nossa atuação, né, com profissionais da saúde, e que nós somos totalmente responsáveis por tudo e qualquer coisa que acontecer com o nosso cliente no espaço de podologia. Então, daí vocês já começam a entender a gravidade que é vocês usarem algo que vocês não tenham pleno conhecimento sobre aquilo ali.
E aí eu vou estar mandando algo para vocês falando sobre ácido, que é justamente o que nós vamos falar aqui na questão de verruga, porque muitas pessoas usam como se fosse água. As pessoas usam aí nos espaços de podologia como se fosse água, né? De forma bem indiscriminada, de forma irresponsável, né? A gente sempre costuma falar. É ser extremamente irresponsável. É ser um profissional irresponsável, né? Um profissional que não tem cuidado com o seu cliente, com o seu paciente. Então nós temos que ter cuidado, precisamos ser realistas, né? E ter o pé no chão e fazer aí um tratamento realmente com cuidado dos nossos clientes. Falando aí um pouquinho sobre a definição de verruga, então a gente precisa iniciar falando sobre isso, né? O que vem a ser a verruga, né? Qual é a definição de verruga, né? Então, às vezes a pessoa fala, ou sai uma verruguinha aqui na minha mão, né? Ou sai uma verruguinha no meu dedo, né? Acima do meu dedo. Ou às vezes as pessoas falam, ou sai uma verruga lá embaixo, né? Na virilha, né? Na parte íntima ali do corpo. Só que às vezes as pessoas veem a verruga e não sabem o que significa, né? Ou acha que apenas uma erupção, né? Da pele ali. Não tem um entendimento sobre aquilo ali. Apesar de que hoje, né, com tanta informação, é meio difícil a pessoa ficar sem entender de fato o que é a verruga, né? Eu acredito que hoje as pessoas já têm um conhecimento, podemos dizer assim, a mais sobre o assunto, sobre o que vem a ser a verruga, né? E sobre todos esses caroços que às vezes aparecem no nosso corpo, né? Às vezes a pessoa não tem a certeza, mas mais ou menos, né? Já tem aí uma noçãozinha aí por baixo do que pode estar acontecendo. Então, quando nós falamos de verruga, o que vem a ser verruga? Então, são chamadas popularmente, não sei se vocês até já ouviram esse nome, né? Olho de peixe. Desculpa, meninas. Então, é o nome popular que se dá à verruga, né? Então, a verruga, ela recebe esse nome, né, popular de olho de peixe. Que o seu crescimento, ele é rígido e saliente. Quando a gente fala rígido, quando a gente fala de algo rígido, é por quê? Porque está duro, né? Então, não é uma coisa mole, é uma coisa dura. Então, por isso que fala que o crescimento ele é rígido e saliente, porque ele vai começar a sair uma pontinha. Tá? A pele cresce dura e com uma pontazinha, né? Muitas vezes de cor amarelada e com pontos pretos. Olha aí, gravem isso aí na mente de vocês. Pontos pretos, que no decorrer da nossa conversa aqui eu vou falar o que é esses pontos pretos, o que vem a ser esses pontos pretos, né? E por que é diferente do calo, né? Porque o calo não tem esses pontos pretos, né? E vocês vão entender aí qual é a diferença entre um e outro, tá? Geralmente eles é bem característico, né? Ou seja, eles aparecem muito na planta do pé, né? Quando a gente fala na planta dos pés, nós estamos nos referindo a toda a extensão dos pés, né? Ou seja, essa verruga plantar, ela pode aparecer tanto na parte do antepé como na parte do retropé, né? E aí, muitas vezes, esse cliente, esse paciente, ele vai sentir um incômodo maior porque é onde a pessoa pisa, né? Então, aí ela vai estar, essa verruga plantar, ela vai estar em atrito constante com o solo, que a pessoa vai estar pisando, né? E aí vai estar aí atritando, causando dor. E aí a gente vai falar aí um pouquinho sobre as diferenças do calo e da verruga. Então, quando a gente fala de calo, nós já falamos muito sobre calo, né? Nós já estudamos em Patologia dos Pés 1 sobre calos e calosidades, né? Na verdade, sobre hiperkeratose. Nós estudamos Patologia 1 sobre hiperkeratose, na Patologia 2 falamos sobre calos e calosidades e agora nós estamos falando de novo. Aí, às vezes,
Quando eu falo para vocês que tá tudo costurado, é isso. É porque realmente a gente sempre vai voltando, indo e voltando nos assuntos. Falando sobre calo, nós vimos que o surgimento do calo, como é que o calo aparece, né? Então, na verdade, o calo ele é uma resposta do nosso organismo a uma agressão ali na área. Então, como resposta, ele vai mandar o que? Mais queratina, mais pele ali para o local. Então, isso é o calo. O calo ele se forma assim. Ele é uma resposta do nosso corpo ao atrito constante ali num determinado local. E a verruga? Será que a verruga é uma resposta a um atrito constante no local? Não. Então tá aí a diferença do calo para a verruga. A verruga, gente, ela é causada pelo papilomavírus. Vocês já ouviram falar desse vírus? Então, a verruga ela é causada por vírus, né? Então ela não é uma resposta do organismo, ele é um vírus, né? Então esse vírus, meninas, ele pode entrar, né, em contato com a pele por diversas maneiras, né? Por meio de relação, né, sexual, por meio de contaminação, por meio de fissuras ou rachaduras, né, que nós chamamos nos pés. Então esse vírus ele tem várias formas aí de estar tendo contato, né, com nossa pele, com o nosso organismo. Então a gente precisa estar atento a essas formas, tá? Existe mais de 100 tipos de HPV. Mais de 100. Mais de 100 tipos de HPV. Mas apenas alguns causam verruga plantar. Ou seja, nem todo tipo de HPV vai ser manifestado por verruga. Só que como nós estamos falando aqui sobre verruga plantar, é um tipo de HPV. Dos 100 que existe, esse tipo aqui, que é manifestado por meio de verrugas nos pés, é um dos 100 tipos que tem aí de HPV, tá? E aí, outra coisa também que eu quero que vocês saibam é que, por ser um vírus, nem todas as pessoas que entrarem em contato com esse vírus ou terem esse vírus no organismo vai ter uma verruga plantar. Às vezes a pessoa tem o vírus e não vai ter verruga, né? Então vai depender muito de como esse vírus ele vai agir no organismo da pessoa. Como vai ser a manifestação desse vírus, né? Como é que esse vírus vai agir no organismo da pessoa? Então vai depender muito disso, né? De como esse vírus ele vai agir, de qual vai ser a atuação desse vírus no organismo. Então nós não podemos nem falar, né, que todo mundo que tem HPV vai ter uma verruga plantar. Se a pessoa, né, fez um exame e viu que tem HPV, porque a gente não sabe, né? É igual esse vírus aí do coronavírus, né? Então, não se sabe como esse vírus ele se manifesta no organismo. Não se sabe quais são as reações adversas que ele pode causar em cada tipo de pessoa diferente. Ele pode ocasionar vários tipos de problemas diversos, né, nas pessoas e não se sabe que tipo, né, de forma específica de problema é que ele vai ali causar na pessoa. A mesma coisa é esse vírus aí da verruga. É um vírus que ele pode também estar ali dentro do organismo camuflado, né, incubado, né? A pessoa pode ter o vírus incubado e pode não ter manifestação nenhuma. Então, às vezes, tem pessoas que também, pelo fato de estar com imunidade baixa, né, e já tá com vírus, aí vem as manifestações, né, os problemas aí, né, as verrugas e outros problemas que o HPV ele vem ocasionando, né, no paciente aí, que tem, né, o vírus. Uma outra coisa que nós precisamos conhecer e saber que
como já falamos, né, os sintomas eles vão depender da questão do organismo, né? Então, cada pessoa tem um organismo, né? Cada organismo é diferente, né? Então, não se sabe o tipo de alimentação, não se sabe, né, como é que está a imunidade, né? Então, o vírus ele vai se manifestar, vai depender muito desses fatores aí, tá? E aí? É um vírus que não é transmitido facilmente, né? Porém, ele vai se prosperar em ambientes quente e úmido. Então, diferente do coronavírus, né, que nós ficamos com medo, né, de sair, tem que usar máscara, tem que lavar as mãos, tem toda a questão da higiene. Mas vamos aí fazer um link com respeito ao que é igual, né? Por exemplo, fatores como cuidado e higiene ajudam a combater a proliferação desse vírus, ou seja, ajuda a pessoa a não, vamos colocar, pegar esse vírus. Então a mesma coisa vale para o coronavírus e a mesma coisa vale para esse HPV aqui. Por quê? Ele não é fácil de pegar, mas ele pode pegar esse HPV, né? Então vai depender muito, por exemplo, lugares que são quentes e úmidos. Aí vocês aí imaginem na cabeça de vocês. Quais são os lugares que são quentes e úmidos, que são propícios para que eu possa pegar ou contrair um problema como esse? Então nós temos aí, ó, lugares públicos, né? Tem piscinas, né? Que são lugares públicos, lugares abertos, lugares que têm umidade, né? Por conta ali da água, né? Por conta do sol tem o calor. Então é um lugar propício, né? É um lugar ali que oferece todas as condições que o vírus quer para se proliferar. Aí a pessoa caminha ali descalço, tem algum ferimento no pé, né? Ou fez a cutilagem ali recente, tá? Aberto ali, né? Propício a estar contraindo aí o vírus. Ou um outro fator também, sauna, lugares públicos onde tem muita gente, muita aglomeração, também vai ficar propício também, né, da pessoa contrair aí esse papilomavírus. E na verdade esse vírus ele só vai adentrar a pele se ele tiver uma porta de entrada. Qual porta de entrada é essa? O que esse vírus precisa? Então, quando a gente fala de vírus, né, de entrar vírus na nossa pele, de entrar vírus no nosso organismo, ele precisa de uma porta, né? E no caso dos pés, que é o que nós estamos falando aqui agora, que é sobre verruga plantar, qual seria a porta de entrada? Qual seria a porta de entrada para esse vírus entrar no meu organismo? Qual seria a porta de entrada para esse vírus agir no meu organismo, né? Para que ele possa ali proliferar no meu organismo. Então, uma porta de entrada para que esse vírus haja no organismo é uma fissura. Nós já estudamos, né? Uma fissura ou rachadura, como as pessoas popularmente conhecem, né? E lembra lá atrás que nós estudamos que na hiperqueratose, na patologia 1, que muitas vezes o excesso de queratina ali, de hiperqueratose, pode causar essas rachaduras. Então veja que uma coisa vem causando outra. Então a porta de entrada para o vírus vai ser aí as fissuras, as rachaduras nos pés, né? Então quando a gente fala para o cliente que os procedimentos de podologia são procedimentos de prevenção, as pessoas não entendem. É porque um procedimento às vezes de desbarte, uma hidratação, uma revitalização na pele, um cuidado constante ali com aquela pele para manter a integridade da pele vai ajudar a não desenvolver outros problemas mais sérios futuramente, né? Então por isso que a gente precisa aí ser pessoas profissionais que alertam nossos clientes, né? Para que nossos clientes, nossos pacientes venham ter cuidado. Às vezes, por se tratar de um vírus, os sintomas
eles podem desaparecer sem tratamento, né? Então, às vezes a pessoa ela pode ficar assintomática, né? Não aparecer sintoma nenhum. Ou também os sintomas podem desaparecer. Olha que interessante, né? Mas em alguns casos, esse tratamento ele pode chegar, né, ou durar de 1 a 2 anos. Então veja aí como é algo realmente que demanda um tempo, né? E que a gente precisa ter um cuidado, uma atenção redobrada. Esse vírus, quando ele se manifesta em forma de verruga, a pessoa ela vai sentir muita dor ou um incômodo muito grande, né? Principalmente ao caminhar. Imagine, gente, o peso do corpo todo da pessoa sobre os pés. E na parte plantar dos pés uma verruga causada por papilomavírus ou HPV. Então, essa dor ela vai ser acentuada principalmente se essa verruga ela estiver no calcanhar ou no antepé, né? Que são áreas que geralmente ocorre ali uma descarga de peso maior, né? Então, geralmente quando a pessoa fica em pé, a gente, né, tem uma descarga de peso maior ou no retropé, na parte do calcanhar, ou no antepé, tá? Em alguns casos, pode possuir uma pele áspera ao redor, né, dessa verruga e pode ser muito confundida muito facilmente com calo por conta dessa pele. Então é aí que está a sacada, é aí que está a jogada. O profissional vê um paciente para vocês e pede para vocês olharem, porque a gente tem que ter um olho clínico para a coisa, né? Para investigar. E aí pede para vocês olharem. Olha isso aqui para mim. Veja isso aqui, o que é para mim. Aí vocês observam que tem uma pele dura ao redor. Aí vocês já falam, é calo. Mas aí não observa de forma mais detalhada os pontos. Olha aqui, tem uns pontinhos de sangue. Olha. Já para acender uma luz. Não olha, né, que aquela parte ali que tem ali, aquela parte que tem ali de calosidade que está ali ao redor, tem ali algo que chamamos de spots. Esses spots são pequenos pontos pretos de sangue, né? Então, o que é esses pequenos pontos pretos de sangue, chamados de spots? Esses spots, que vêm de pontos, são vasos de sangue coagulados. Então, gente, na maioria das vezes, quando vocês verem uma verruga, vocês vão observar que vão ter vários pontinhos de sangue ali, preto. Então, logo vocês vão identificar aquilo ali. Olha, isso aqui é uma verruga, tá? Porque esses pequenos pontinhos ali pretos, eles vão estar coagulados, né? Então, vocês vão olhar e vão conseguir ali identificar ali como sendo uma verruga plantar, tá? Outra coisa que é uma observação que é para vocês não fazerem. Não pode cortar a verruga, tá, gente? Pois ela pode contaminar. Por se tratar de um vírus, ela pode contaminar tanto a área ali que você está cortando ali ao redor, como todos os outros dedos, né? Por se tratar de um vírus, ela é altamente contagiosa, né? Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho aqui a lâmina de bisturi, eu tenho um bisturi, eu vou cortar. Não. Ó, o dedinho, nananina, não. Então, por isso que nós precisamos entender aqui como fazer, no caso, né? Quando se tem uma verruga, ou quando se tem um paciente que tem a verruga, tá? A gente não corta a verruga. Quando o paciente vem para o espaço nosso, né, de podologia, a gente não corta a verruga, né?
A pessoa, mas eu estou sentindo dor, se você cortar vai melhorar. Não, não vai melhorar porque se trata de um vírus. Por se tratar de um vírus, é algo que está de dentro para fora, né? É algo que está interno e que a pele dela ali está reagindo de forma externa. Então ela tem que tratar interno para depois ter uma resposta aí do organismo. Então não adianta cortar. Se você cortar aquilo ali, você vai estar só aumentando mais o problema, aumentando mais a proliferação do vírus e aumentando também a contaminação. Outra coisa também, sempre tem campanha, né? Todo ano o pessoal da saúde sempre tem campanha, né, do HPV, que é uma doença, é um vírus facilmente transmissível, né? E aí dentro dessas campanhas, né, de HPV, né, cuidado com HPV, cuidado com o contágio do HPV, né? As pessoas falam muito sobre o uso de pérfuro cortante. E quando nós falamos sobre o uso de pérfuro cortante, quando nós mencionamos o uso de pérfuro cortante, nós queremos falar de forma ainda mais exata e mais específica dos alicates, que hoje vocês já fazem uso dos alicates, né? Muitas aí já trabalham com embelezamento, então já fazem uso, né? Meninas, vocês têm que ter muito cuidado com o alicate, né? Ele tem que estar esterilizado, ele tem que estar estéril, né? Não só alicate, mas tudo que é pérfuro cortante, né? Porque o alicate, ele é um condutor, né, desse vírus. Por isso que sempre a gente fala, né, para as meninas que já mexem com embelezamento, que o ideal mesmo, lógico, a gente ter algo para esterilizar, mas o ideal é que o paciente, que o cliente, ele tenha o próprio material dele, né? No caso de embelezamento de mãos e pés. É interessante que esse paciente, que esse cliente, ele tenha o próprio material dele, que ele tenha aí o alicate, que ele tenha o palito dele, né, para que possa fazer essa remoção. E hoje, com o problema que a gente está tendo aí, né, desse coronavírus, é ideal ter até os esmaltes, né, para que se reduza aí ao mínimo, né, as taxas, o perigo aí de contaminação. E aí agora nós vamos falar sobre os tratamentos, que é aí o que nós queremos de fato entender e saber, não só sobre a doença, mas sobre os tratamentos também. Lembra que eu falei com vocês e eu vou mandar para vocês um assunto falando sobre o ácido, para vocês entenderem um pouquinho, né? Porque as pessoas estão aí usando muitas vezes o ácido de forma indiscriminada e vocês vão entender um pouquinho. E aí, o ácido salicílico e outros ácidos, né? Tanto o ácido salicílico como os outros ácidos, eles só podem ser usados com orientação médica. Por quê? Porque o médico ele vai orientar sobre o tipo, a quantidade, se o uso é diário ou não, se a pessoa pode ficar exposta ao sol ou não, como aplicar, de que forma aplicar. E essa pessoa ela vai ter também um retorno lá, né? Tipo, o médico fala para ela de quanto em quanto tempo ela vai usar o ácido e de quanto em quanto tempo ela vai voltar lá para que ele possa ver o resultado, né? Para que ele possa ver como é que ficou. O ácido, ele é altamente corrosivo. Altamente corrosivo. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Que é uma coisa que todo mundo está usando, muitas vezes de forma indiscriminada, que é a água sanitária. A água sanitária, gente, ela é altamente corrosiva. Se vocês pegar um pedaço de ferro e jogando ali todo dia ali um pouco de água sanitária, vocês vão ver que aquele ferro vai derreter, vai esfarelar. Então, é altamente corrosivo. Agora imagine aí um ácido preparado, porque geralmente esse ácido salicílico ele é um ácido preparado, né? Ele tem uma composição ali já né? E já está preparado. Imagine aí como é que esse ácido vai ser, como é que esse ácido vai agir na pele.
que o metal é forte e a pele, nossa pele já é mais sensível. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado, né? Lembre sempre disso, cuidado, tenha cuidado. Então, vimos aí que para verruga tem o ácido, tem também a crioterapia. O que é isso, professora? O que é crioterapia? A crioterapia, gente, é um procedimento, um tratamento onde é aplicado ali em cima da verruga um nitrogênio líquido. O que esse nitrogênio líquido vai fazer? Ele vai secar a verruga, né? E aquela verruga ela vai cair, né? Ou depois a pessoa remove essa verruga. Mas também precisa ter orientação. Não é usar de forma indiscriminada, né? De qualquer jeito. Existe também a remoção cirúrgica. Ué, professora, mas tem necessidade de fazer uma cirurgia para remover uma verruga? Vai depender de como está essa verruga, de onde ela apareceu, né? Às vezes essa verruga apareceu numa área ali, né, nas partes íntimas, né? Ou às vezes aquela verruga está causando um grande incômodo e a pessoa quer tirar. Ou às vezes ela também está no tamanho, né, ali grande e aquela pessoa tá incomodada, quer tirar. Então vai depender aí de vários fatores, né? Vários fatores aí é que vai predominar, né? A pessoa vai analisar se realmente ela quer ou não fazer essa pequena cirurgia aí para remoção dessa verruga. Então o médico ele vai fazer uma pequena cirurgia para remover essa verruga. Lembrando que, por se tratar de um vírus, essa verruga ela pode voltar, né? Então, às vezes a pessoa faz uma cirurgia hoje, mas não trata o vírus, a causa interna, né? O que está causando a verruga? Porque se ela está com algo externo, é porque tem algo interno causando. Se não tratar a causa interna, não adianta fazer cirurgia, porque vai voltar. Pode não voltar ali naquele lugar, mas pode voltar em um outro local. Imunoterapia é uma outra terapia usada, né, associada contra esse aí, contra a verruga plantar. Então, esse tratamento é o método utilizado, né? É um medicamento utilizado, onde o seu organismo ele vai lutar contra a ação do vírus, né? Para ter ali um controle da doença, né? Então, é uma alternativa que se é usado aí. Falamos sobre a remoção cirúrgica, tem as pequenas cirurgias, né? Onde o médico ele vai com uma agulha elétrica destruir ali aquela verruga ali. Tem o tratamento a laser, onde o laser ele vai cicatrizar os vasos sanguíneos, porque como eu falei para vocês, a verruga é diferente do calo, porque a verruga ela tem pequenos pontos de sangue e o calo não. Então por isso que ela é diferente. Então o que o laser ele vai fazer? Ele vai cauterizar esses vasos aí de sangue, tá? O tecido infeccioso ele vai morrer e a verruga ela vai cair. Mas lembre-se sempre, como nós estamos tratando de um vírus, seria mais interessante primeiro, né, fazer algo interno e depois externo. Mas aqui tá todas as formas, todos os tratamentos que são usados. E lá no material de vocês também tem, material de apoio, tá? Tem a vacina. Porque o que a vacina faz? A vacina ela vai imunizar, né? Que é a vacina do papilomavírus. A vacina ela tem aí a função de imunização, que é o que neste caso aí é o ideal, né? Que é o necessário aí neste caso, é a imunização. Imunizar o indivíduo, né? Para que depois aí possa se fazer outros tratamentos, né? Possa se ter outras alternativas, né? Mas o primeiro passo, talvez um dos passos aí fundamentais,
se fazer a imunização, sim, desse cliente, desse paciente. Tem a fita adesiva. Essa fita adesiva, ela é uma fita adesiva de prata, e ela é pregada sob a pele com a finalidade de absolver a verruga. Então, depois, é colocado essa fita adesiva sob a pele, e essa fita ela vai ficar por 6 dias. Então, o que vai acontecer depois de 6 dias? Essa verruga ela vai se desprender da pele e vai cair, né? Então, é uma outra alternativa usada para remoção da verruga. Mas tudo que nós falamos aqui sobre a verruga, né, de tratamentos que são usados para cair, ou para remover, ou para tirar, nada vai adiantar se não houver um tratamento interno, né, do problema. Então tem que se tratar interno para depois externo. Então é preciso que a gente tenha aí esse cuidado, essa atenção, esse olhar mais preciso, né, para esse problema, e que possa aí também resolver, né, tentar resolver aí essa questão, tá? E aí a gente fala sobre a prevenção. Como prevenir um vírus? Como prevenir algo que a gente não está vendo, né? Mas existe prevenção. A gente fala tanto sobre isso porque a gente está falando aí também, né, sobre esse coronavírus, que é algo de prevenir, prevenção, mantenha o distanciamento, né? Use máscara, lave as mãos, né? Quando chegar da rua, tire a roupa, né? Então isso é o quê? São medidas de proteção. E com esse vírus aqui também não é diferente, né? Então tem que ser tomado algumas medidas para se proteger, né? Para proteger aí o indivíduo contra esse vírus. Uma primeira coisa que poderia ser usada já na prevenção é a imunização, é a vacina, né? É você se vacinar, para que você possa ficar imunizado de forma interna, né? Ou seja, o seu organismo está imune ali àquela doença, ou à manifestação daquela doença. Então, a primeira ajuda seria essa, né? Depois, evitar o contato direto com a verruga. Quando a gente fala evitar o contato direto, a gente está falando o quê? De ficar mexendo, de ficar cortando, né? Igual tem pessoas que ficam fazendo, né? Cortando, mexendo, futucando. Coisas que só vai contribuir para proliferar mais. Evitar andar descalço, né? Em lugares públicos, como piscinas, saunas, né? Lugares que tem aí uma aglomeração de gente, né? De pessoas muito grande, que tem um acesso de pessoas muito grande. Isso aí vai ajudar na proliferação desse vírus, né, no crescimento, no desenvolvimento aí desse vírus, né? Não compartilhar objetos de uso pessoal, o nome já diz, pessoal, cada qual tem o seu, né? Escova de dente, cada qual tem o seu, alicate, cada qual tem o seu, que são objetos de uso pessoal. A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Lavar as mãos, né? Cuidadosamente após tocar ali, né, na verruga, tem que ter esse cuidado aí. E manter um estilo de vida saudável. Então, tudo que a gente fala, né, tá aí voltado para se ter um estilo de vida saudável, né, para se manter uma boa alimentação, para se ter esses cuidados. Então, tudo que nós falamos está aí relacionado ao estilo de vida, né? Ter um estilo de vida saudável, né? Ter o cuidado, manter a prevenção, né? Se vacinar, que é o que a gente falou, né? Mencionou aí. Então é isso, meninas. É o nosso assunto aí sobre verruga, né? Então vimos que a verruga ela é diferente do calo, porque a verruga ela é causada por vírus e o calo é causado por um excesso de pele. E que quando olhamos para a verruga a gente consegue identificar porque ele vai ter ali pequenos pontos pretos de sangue, né? Que são ali pontos, né, de sangue ali que a gente vai observar. E que aí quando a gente vê a gente vai logo diferenciar da
do calo. Não é para mexer, não é para futucar, não é para cortar. E que o ideal seria aí a imunização, né? Para se evitar ali no contágio do vírus, né? A proliferação do vírus. E que por se tratar de um vírus, tem pessoas que podem ter as manifestações, né? Como verrugas, como tem pessoas que podem não ter nada, né? E que os cuidados com higiene, né? A prevenção, a vacinação vai ajudar sim, né? No controle, né? Desse vírus, tá? Então, por hoje é só. Quero que vocês tenham uma ótima semana. Estou recebendo os trabalhos, né? Lembre-se que o trabalho ficou para o dia 31 de agosto. Então, eu já estou recebendo. Por favor, quem fez pode me mandar, tá? Que eu já vou estar anotando. E eu vou estar mandando também a atividade domingo para vocês, né? Juntamente com essa aula. E aí vocês vão ter a semana para estar realizando aí a atividade, tá bom? Para também, com 8 dias, estar me mandando. Espero que vocês estejam bem, tá? Um grande abraço para vocês, que Deus esteja com vocês, com a família de vocês. Estamos aí, firmes e fortes. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo grande.